Graça e paz de gentes missionários. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre o futuro. Você está preparado para saber o que Deus tem reservado para o seu futuro? Amados, o nosso Deus ele tem um futuro bem planejado para mim e para a tua vida. E a Bíblia fala que é um futuro de paz para dar o fim que nós esperamos. Mas verdadeiramente, o que você espera do seu futuro? Eu gostaria de estar meditando com vocês nessa palavra que está no livro de Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Mas antes de eu começar, eu gostaria de só lembrar vocês que o nosso canal está aí. Se você tem curtido o nosso canal, se os nossos vídeos têm te ajudado e têm te edificado, não deixe de curtir os nossos vídeos, assina o nosso canal, compartilhe os vídeos com aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta de missões, que tem o chamado missionário. E ative o sininho assim que você se inscrever no nosso canal, porque todas as vezes que sair um vídeo novo, você já é avisado automaticamente pelo YouTube, tá certo? Eu não sei se você já conhece a nossa conta do Instagram, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tem a nossa página do Facebook e a nossa conta do Instagram. E dia desses, eu postei na nossa página do Instagram uma frase que dizia bem assim: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. E essa frase nada mais é que uma pura verdade, porque Deus tem um futuro brilhante para mim e para você. Eu gostaria de estar passando brevemente falando com vocês sobre o futuro, sobre o meu futuro, sobre o seu futuro, porque nós acabamos estragando o nosso presente esperando pelo nosso futuro. Isso não é bom, porque na realidade a Bíblia fala que o amanhã não pertence a nós. E nós temos que saber lidar com as promessas que o Senhor tem pra gente lá no futuro, mas a gente tem que aproveitar o nosso momento agora, aproveitar o nosso presente, que é tudo que a gente tem. Mesmo nós tendo promessas de Deus para o futuro, nós temos que viver um bom presente para conseguir viver muito bem essa promessa no futuro que ainda não chegou. Quem foi, na verdade, Adoniram Judson? Ele era um rapaz apaixonado por viagens, assim, é uma pessoa que vivia em função de viagens. Ele foi estudar fora e no tempo que ele foi estudar fora, o que impactou a vida dele foi quando ele viu um colega de faculdade morrer e como ele tinha ouvido a palavra há muito tempo na casa dele, ele começou a se questionar, né, pela morte do colega e lembrou dos ensinamentos de Deus e viu que ele não era uma pessoa salva e foi buscar Deus por sua salvação e se converteu. E ele acabou se lançando na obra missionária, casou-se e tentou fazer a obra missionária na Índia, só que ele foi barrado várias vezes de entrar no país como missionário e a única chance, o único lugar que ele foi aceito foi num país chamado Burma, que hoje nós conhecemos como Myanmar. Myanmar o recebeu e ele foi o primeiro cristão a entrar no país, não havia cristão nenhum, além dele a mulher no país. Ele passou muito tempo no país só com a mulher, sem contato nenhum com cristão, pregando o evangelho, mas sem nenhum resultado. Eles tiveram um filho, um bebê, mas infelizmente essa criança morreu com 8 meses de idade e eles passaram um grande sofrimento até depois de 6 anos, quando a primeira alma se converteu. A história dele diz que ele morou 38 anos em Burma, ou Myanmar, e nesse período, um pouco antes dele morrer, até o período que ele morreu, ele conseguiu traduzir a Bíblia para a língua local, o birmanês, e também criou um dicionário inglês-birmanês. Ele deixou uma grande contribuição para Myanmar e sabe-se que quando ele morreu aos 62 anos de idade, já havia 210 mil cristãos, ou seja, 1 para cada 58 birmanês. Então a obra floresceu, a obra deu fruto, ele teve um grande sofrimento para alcançar aquilo que ele alcançou, mas quando ele foi recolhido pelo Senhor, ele tinha uma colheita para oferecer a Deus. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque na realidade, para que nós venhamos alcançar o futuro que Deus tem planejado, Deus tem um futuro que é um futuro de bem para nós. E hoje, com esses grandes problemas que nós vivemos na face da Terra, com essa ansiedade exacerbada, com essa aceleração, né? Porque o livro de Daniel falava que com o tempo, com a tecnologia, que os dias seriam abreviados, que a tecnologia, ela cria mesmo essa sensação de tudo está passando tão rápido e tudo está mesmo. Então, a gente acaba
vivendo num ritmo muito acelerado e a gente pensa que a gente quer encurtar processos. Tem coisas na vida da gente que tudo demanda processo. Por exemplo, uma criança para nascer, por mais que tudo esteja muito rápido, que a tecnologia esteja super avançada, a criança precisa passar 8 meses no útero da mãe até que ela possa nascer. Então nós criamos essa sensação de tudo tem que ser resolvido num clique. E isso, nós também criamos essa expectativa com as promessas futurísticas, com as promessas do futuro que o Senhor tem para cada um de nós. Se você verdadeiramente anda com Deus, se você não anda com Deus, Deus também tem promessa, só que Ele não te revelou ainda porque você não anda com Ele. Mas aquele que anda com Deus, já tem uma caminhada com Deus e já foi revelada a sua promessa, muitas das vezes a promessa acontece como esse missionário. Ele passou muitos anos, ou seja, 6 anos de trabalho missionário dentro do país até que uma alma se batizasse e se convertesse. Então Deus tinha uma promessa para ele, provavelmente ele saiu com essa promessa de que ele faria diferença nesse país, que a princípio ele não achou que era lá, porque ele tentou várias vezes entrar na Índia, mas assim, Deus tem essa maneira de trabalhar. Muitas das vezes nós queremos ir por um caminho que Deus não é o caminho que Ele tem estabelecido para nós. Não que seja o caminho errado, porque não seria errado um missionário querer pregar o evangelho na Índia ou qualquer outro lugar. Só que ele não estava sendo mandado para aquele lugar. Ele estava tentando entrar lá, mas não era o lugar que Deus queria usar ele. Na verdade, Deus usou aquele caminho para que ele pudesse chegar até Mianmar, que seria onde o Senhor tinha as promessas para a vida dele, e verdadeiramente teve, porque ele deixou um grande legado naquele país. Comigo e com você não é diferente. Às vezes nós queremos fazer coisas que não são erradas, mas só que não é aquilo que Deus está nos direcionando. Nós temos essa dificuldade de entender a voz de Deus, que não é para cá, é para lá. Isso acontecia muito com Paulo. Se você começar a ler o livro de Atos e ver as vezes que ele saía para missões, ele ia para um lugar e o Espírito Santo não deixava ele ir. Ele queria entrar e o Espírito Santo falava, não, aí não é aí. Mas ele não estava querendo fazer uma coisa errada, ele queria entrar naquele país, naquele determinado lugar para pegar o evangelho, que não é errado. Só que não era lá que Deus queria que ele fosse. Aí ele batia no lugar, não era lá. Deus mandava ele voltar, mandava ele ir para outro lugar. Aí ele ia. Aí chegava naquele lugar, ele estava com intenção de ir pro... Ele chegava no lugar A, ele estava com intenção de ir pro lugar B, mas Deus falava, não, se você vai pro lugar C. Por quê? Porque às vezes não era o tempo determinado para ele ir pro lugar que ele gostaria de ir. Às vezes, e na verdade, às vezes ele acabava voltando. Então é assim que funcionava com o apóstolo Paulo e é assim que funciona com a gente. Eu já tive vários momentos, várias situações como essa, mas eu não estou falando só no aspecto de vida missionária, eu estou falando no aspecto geral da nossa vida. Às vezes a gente quer fazer uma coisa para a nossa vida, ou das duas uma, ou a gente está indo por um caminho que não vai levar verdadeiramente pela promessa que Deus, que é muito maior do que aquilo que a gente espera, e realmente vai dar o fim que nós esperamos, como a Bíblia fala, vai ser algo que vai agradar o nosso coração. Então a gente quer tentar ir para outro lugar, ou às vezes a gente quer tentar ir para aquele mesmo lugar, só que a gente está indo num tempo errado. Então tem a questão do tempo. Eu sempre respondo para as pessoas que querem fazer essa obra missionária, ainda que seja trabalho voluntário, ainda que seja trabalho voluntário de férias, ou que seja um missionário que quer ir para um tempo integral, como o exemplo desse missionário, o Judson, que morou quase 40 anos em Mianmar e fez uma revolução no país. Nós temos que saber verdadeiramente como que nós vamos fazer. Nós temos que saber se nós estamos indo no tempo certo e se nós estamos indo para o lugar certo. E isso é importantíssimo, nós ouvirmos a voz de Deus. Porque assim, tem algumas coisas que nós devemos levar em consideração. Já desses eu estava escutando pela internet um pastor que estava pregando sobre missões. Ele falou algo muito interessante que eu gostaria até de deixar para finalizar esse pensamento. Porque veja bem, não se apavore se de repente você está longe daquilo que Deus falou. Porque você pode estar do lado da sua promessa. E não se apavore se de repente está demorando um pouquinho mais para Deus realizar, de Deus te enviar, de Deus fazer algo na sua vida, porque se aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel, Ele não mente e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Ele é diferente do homem, o homem pode cumprir e falhar. Às vezes o homem falha não porque ele tem um mau caráter, às vezes ele falha porque ele não tem condições de cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas Deus, Ele tem condições de cumprir qualquer coisa que Ele prometeu, porque para Deus nada é impossível. Então tira isso do seu coração. Se você está num momento desanimado e pensando, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer essa obra missionária? Como que eu vou fazer isso na minha vida que Deus falou?
acalma teu coração, porque Deus lança a promessa e assim é a receita de Deus. Ele lança a promessa, passa o tempo de preparação, aí depois do tempo de preparação ele começa a fazer aquilo que ele falou. Não adianta a gente querer adiantar o tempo e querer fazer as coisas de acordo com a nossa vontade, porque se a gente vai e pega algo fora do tempo, a gente acaba sofrendo muito mais. Olha só, finalizando, eu vi que havia estratégias, eu achei super relevante isso que foi falado, porque essas estratégias têm que ser seguidas, e eu quero até fazer alguns vídeos falando especificamente sobre ela. Então, primeiro nós devemos escutar o Espírito, onde é que Deus está abrindo o caminho para nós irmos. Nós temos que ser a pessoa adequada, a pessoa preparada, certa para aquele momento adequado. E como eu já me referi, em Atos 16:7, Paulo ele é impedido de pregar o evangelho na Ásia Menor pelo Espírito Santo, que não era uma coisa errada, mas ele foi impedido naquele momento. E logo depois, ele em Atos 16, do 9 ao 10, ele tem a visão que tem um homem enfermo, que ele tem que visitar esse homem enfermo que já estava em uma outra localização. Então, quer dizer, Deus remanejou toda a situação para que ele atendesse o lugar que ele estava. Ele tentou ir para um lugar que o Espírito Santo impediu, mas porque ele tinha que atender uma pessoa que estava enferma em outro lugar. Então é assim que funciona com Deus. Então, na nossa vida, em missões, nós temos que seguir o passo a passo de ouvir o Espírito Santo, sermos a pessoa certa, no momento certo, para fazer a obra que é especificamente para cada um de nós fazer, porque a obra que eu tenho que fazer não é a sua e a sua não é a minha. Então tem uma obra preparada para cada um de nós. Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Eu deixo aqui na descrição do vídeo os links, as coisas que eu falei no vídeo, eu deixo as palavras para vocês meditarem também, tá? Não esqueça de curtir nosso canal se esse conteúdo foi importante para você. E fico por aqui então. Graça e paz, até o próximo vídeo e tenha um ótimo dia.